Sabe, toda riqueza que te afasta de Deus, ela te transforma num miserável. Não, no mais miserável, como disse Paulo. Você não se torna rico quando diz de nada tenho falta, como disse aqui a igreja de Laodiceia. Eles olhavam para os seus bens e eles diziam, rico sou, de nada tenho falta. Mas eu quero falar para você que você não se torna rico quando você diz de nada tenho falta. Você se torna rico quando você diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Amém? Nós invertemos esses valores. Nós associamos riqueza quando nós dizemos, como a igreja de Laodiceia, rico sou, não tenho falta de nada. Não, nós somos ricos quando nós compreendemos que a nossa dependência está no Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, é Ele que suprirá cada uma das minhas necessidades. Amém? Alguém crê nessa palavra, meu irmão? Será que você acredita que é Deus que está suprindo a sua vida? Será que você acredita que é Deus que está guardando a sua vida? Será que você crê que essa palavra está sobre a sua vida? Sabe, tire do seu coração, porque todos nós, irmãos, em algum momento nós somos tentados a viver por esse viés. De juntar coisas, de juntar dinheiro, de juntar isso e aquilo e colocar nisso a nossa confiança. Não, a nossa dependência está no Senhor, porque é Ele que, segundo a riqueza dEle, vai suprir as nossas necessidades. Sabe, então a nossa oração, ela deveria ser dizer, Deus, eu não quero muito, eu quero o suficiente. Você tem coragem de orar essa oração? Deus, eu não quero muito, eu quero ter sempre o suficiente na minha vida. Amém? Não ore para ter muito, ore para ter o suficiente sempre, porque aquilo que eu julgo ser muito, de repente para Deus pode não ser nada. É o que disse Davi, vale mais o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. O muito sem Deus nunca será suficiente. E aqui eu quero mostrar para você algumas coisas. O muito sem Deus, ele nunca será suficiente, por exemplo, para resgatar a nossa alma. Jesus disse, porque aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro, e se ele perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus está falando aqui de alguém que ganhou tudo. Ele não simplesmente teve muito, ele ganhou o mundo inteiro, diz a palavra. E ele está dizendo que adianta essa pessoa que ganhou tudo, que tem tudo, se no momento esse tudo dela não pode fazer nada pela salvação da sua alma. Queridos, faça uma pergunta para o seu coração, para a sua mente. O que você quer ter? Tudo? Muito ou suficiente? Porque se esse homem não tivesse nenhum tipo de riqueza, de repente aos olhos dele, mas se ele tivesse suficiente para resgatar a sua alma, naquele momento ele tinha tudo que ele precisava. É essa reflexão que ele nos traz aqui nessa palavra. Ou seja, o que adianta você ter tudo se o teu tudo não pode fazer nada por você? Quantas vezes você não vê gente rica morrendo na televisão, famosos, que a gente fala, meu Deus, essa pessoa pensa que ela não ia morrer agora, está lá cheio de dinheiro, tem tudo, os melhores médicos, e está morrendo, porque não tem tudo, mas o tudo dela não pode fazer nada por ela. Sabe, ele termina esse texto, irmãos, com uma pergunta retórica para nós. Ele diz, olha, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou seja, pense nisso. O que é que você pode dar em recompensa da sua alma? O que é que você pode fazer, mesmo com tanta riqueza que você possa ter, possa conquistar, possa juntar? O que é que você pode dar para trazer a sua alma da perdição? O que é que você pode fazer diante disso pela sua alma? Nada. Somente o sangue de Jesus. Um certo jovem, ele chega até Jesus, ficou conhecido como o jovem rico, né? E ele chega diante do Senhor, e a palavra diz que ele era um príncipe, tinha muitas riquezas. Aí você vê, esse homem era um homem rico, em outras palavras, ele tinha tudo, mas Jesus olha para ele e fala assim, ainda te falta o principal. A pergunta que fica para nós é, você quer ter tudo como esse jovem aqui tinha, ou você quer ter o suficiente? Mas Jesus olha para aquele jovem e diz,
ainda te falta uma coisa. Ou seja, o que você tem, apesar de ser muito, não é o suficiente. E nós às vezes passamos a nossa vida toda sacrificando tudo para ter muito. E de repente estamos diante de algumas situações que nosso muito não faz nada por você. Eu lembro daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que antes dela procurar Jesus, a palavra diz que ela gastou toda a sua riqueza com os médicos. E nenhum daqueles médicos pôde dar saúde para aquela mulher. E diz a Bíblia, ainda pelo contrário, ela começou a piorar. Quanto mais ela tentou, mais ela piorou. Ou seja, o muito que ela tinha não era suficiente para resolver o problema que ela tinha. E aí de repente você pode me perguntar, pastor, quando é que eu sei que o que eu tenho é suficiente? É muito simples a resposta, quando você tiver Jesus na sua vida. Eles olharam para aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, e falaram assim, mas Senhor, o que é isso para tantos? Essa é a pergunta dos discípulos. Eles dizem assim, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Em outras palavras, é muito pouco. Não resolve. E a minha conjectura é que ele deve ter olhado para os discípulos e falado assim, olha, não é muito e não é pouco, é suficiente. Pedro e João, quando estavam chegando na porta do templo para a oração, diz a Bíblia que tinha um homem na porta do templo, e eles pediram esmola para eles, e eles olharam para aquele homem e disseram assim, nós não temos nada do que você quer, mas o que nós temos é suficiente para você. Em nome de Jesus, levanta e anda. Às vezes nós não temos muito, nós não temos tudo, mas se nós tivermos Jesus, é Ele que é suficiente na nossa vida, irmãos. Gideão conseguiu 32 mil homens. Talvez não fosse nem 10% do outro exército. Já era pouco. Aí Deus vem e fala assim, não, o povo está muito. Muito, Senhor, já estava pouco. Fala para o povo aí que quem for covarde, pode voltar. E aí, diz o texto que naquele dia, os que se assumiram covardes foram 22 mil dos 32 mil. Quantos sobraram? 10 mil. Mais pouco, né, irmãos? E aí Deus fala, não, está muito. Não gostei ainda, está muito. Manda o povo descer a fonte e beber água. Aqueles que beber assim, você põe a parte, beber assim, você põe a parte. Assim Gideão fez, o povo desceu. E aqueles que levaram a mão à boca foi apenas 300 homens. E ele disse assim, ficou 300, Senhor, que bebeu assim, e os outros demais desceram e colocaram a boca na água, não vigiaram, em outras palavras. E ele pensou assim, não, ele deve dispensar os 300, né? Já tá pouco. E aí, ele não, dispensa os 9.700 aí, deixa só os 300. Isso aí é o suficiente. Amém? Alguém pegou? Isso é o suficiente. Deus não precisa de muito. Deus precisa apenas de o suficiente para agir na sua vida. Quando você compreender que a tua oração não deve ser Deus, eu quero muito, mas eu quero o suficiente, você estará agradando o coração de Deus. Essa oração, você estará agradando o coração de Deus. Porque você vai estar compreendendo, irmãos, que a tua dependência está nele. E por que é que muitas vezes, e você vê isso frequentemente, você vê isso nas igrejas, pessoas que quando prosperam, que quando de repente não tinham nada, e de repente Deus as levanta, Deus as prospera, Deus as coloca em posições elevadas, a riqueza dela torna-se o seu Deus, sufoca ela e ela não consegue mais servir a Deus. Porque ele se cercou e ele transformou a sua riqueza no seu Deus. Ou seja,
Gideão poderia ir para aquela batalha com aqueles 32 mil homens, confiado, e ele iria confiar no exército. Não, tem 32 aqui de repente. Mas quando Gideão viu que era apenas 300 homens, ele era obrigado a dizer assim: rapaz, aqui só se for Deus. 300 homens contra um exército inumerável. É só Deus. É isso que Deus queria que nós entendêssemos, irmãos. Porque se nós entendêssemos isso, nós estaríamos preparados para ter qualquer coisa que nós quiséssemos ter. Porque a nossa riqueza não transformaria em Deus na nossa vida. Todos esses excessos que às vezes nós carregamos e buscamos durante toda a nossa vida. Deus disse para Gideão: Gideão, tudo aquilo que você está achando muito, ou melhor, pouco, eu estou achando é muito. Eu não quero muito, eu quero apenas o suficiente. E eu creio que está aqui o segredo. Porque suficiente não fala de quantidade. E aqui eu quero orar com você. Repita isso, diga: o suficiente não está falando de quantidade. Preste atenção. O suficiente para pagar 1 milhão é quanto? 1 milhão. O suficiente para pagar R$2 é quanto? R$2. Compreendeu? Quando você compreender que o que você precisa é o suficiente, irmãos, se for muito, o suficiente de Deus será muito na sua vida. Se for pouco, o suficiente de Deus poderá ser pouco na sua vida. De repente a gente clama por muito, quando o suficiente para nós seria muito, muito pouco aquilo que nós precisávamos. O suficiente não está falando de quantidade. O suficiente é aquilo que supre a sua necessidade e sobra. Quando os discípulos trouxeram, quando Jesus orou aqui e mandou os discípulos entregar os pães, a palavra diz que mais de 5.000 homens comeram, se alimentaram, se fartaram. Não foram apenas um lanche, foi realmente uma comida que eles se fartaram da comida. E diz a Bíblia que sobrou naquele dia 12 cestos cheios de pedaço dos pães que eles comeram. Ou seja, o suficiente é aquilo que te basta e sobra. Amém? Deus quer operar na minha e na sua vida o suficiente dele a cada dia. Mude a sua oração. Deus, eu não preciso de muito, eu preciso sempre ter o suficiente na minha vida.